Olá, tudo bem? Dominando contabilidade e finanças do Essencial Estratégia Sem Mistério. E lá vamos nós para mais uma solução. A questão 3 de 2018 do ENAD é uma questão discursiva. Olha só, contexto dela. A margem de contribuição apurada de um produto ou serviço influi diretamente na mensuração do lucro bruto. Ela representa a quantia pecuniária resultante da sobra da receita com as vendas após ser retirado todos os custos e as despesas variáveis, e indica quanto o produto ou serviço está contribuindo para pagar os gastos fixos do negócio. Em relação ao volume de produção, os custos são classificados em fixos e variáveis. Despesas ou custos fixos são aqueles que não sofrem alteração em função da quantidade produzida, enquanto os gastos variáveis acompanham o volume de produção. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, maior o gasto variável. O preço de venda, os custos fixos e os variáveis são exemplos de elementos que compõem a relação custo, volume e lucro. A partir dessas informações, considere a seguinte situação hipotética. Dois produtos, X e Z, o preço de venda unitário de cada um, o X mais elevado, o custo variável unitário, a despesa variável unitária e o custo fixo total. Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A, demonstre o valor da margem de contribuição unitária de cada produto. B, calcule o lucro da empresa pelo custeio variável, considerando a venda de 30 unidades do produto X e 40 do Z. Calcule o ponto de equilíbrio contábil em unidades, considerando que a empresa decide vender apenas o produto X. O que ele pode salientar aqui? Tudo o que se diz aqui está correto. Né? A margem de contribuição é muito importante porque influi na mensuração do lucro das empresas. Sim. Né? É custos fixos variáveis, né? Em relação ao volume de produção, ou seja, se produzir mais ou menos, os custos fixos vão continuar o mesmo montante no mês. E os variáveis acompanham o volume. Então vamos lá. Os preços de venda é, portanto, fixo por unidade variável ao volume, ou seja, vender 10 unidades, a receita total será 150 vezes 10, 1.500. A mesma coisa com os variáveis. Se fabricar uma unidade, só gasta 25. Se fabricar 10, 10 vezes 25. A despesa variável, tipo comissão. Se vai vender uma unidade, 45. Vai vender 10, 450. Mas o custo fixo é fixo por período. Não é? Então, vamos lá, respondendo a letra A. Lembrando que é uma questão discursiva. Então, em contabilidade, as questões discursivas têm muito a ver com cálculos. Não só cálculos, né? Interpretação, mas nesse caso aqui é o cálculo. Demonstrar o valor da margem de contribuição unitária de cada produto. Produto X, 150, o variável é deduzida do preço para chegar à contribuição, assim como despesa também. Então, a margem de contribuição do X é o preço, menos o custo variável, menos despesa variável, 80 por unidade. Pode complementar essa informação, porque não está perguntando o percentual, está perguntando o valor, mas não custa, é muito rápido. 80 por 150 é 53%, um pouco mais que 50%. Né? No ENAD, como não existe calculadora, só se a pessoa for muito expert em fazer conta, para chegar ao percentual exato. Mas pode colocar um pouco mais que 50%. Não pediu percentual, pediu valor. Valor 80. Produto Z, 120, menos 18, menos 42, 60. Fácil fazer conta, né? 18 mais 42, 60. 120 menos 60, 60. 150 menos 80, menos 70, né? Aqui 25, 45. Resulta 80. Aqui 60 por 120 é metade, metade. Então o melhor produto é o X. Se houver essa pergunta, não houve. Né? Melhor produto. Se fosse incentivado muito volume, qual é o melhor produto? O produto X, por unidade é melhor. Em termos de potencial de gerar maior contribuição, o produto X. Letra B. Calcula o lucro da empresa pelo custeio variável, considerando a venda de 30 unidades do X e 40 do produto Z. E está pedindo lucro, não está pedindo demonstração, não. Então, você pode fazer um cálculo rápido, ou então faça um que te ajude
a conferir se a sua conta está correta. Então, por exemplo, se você já sabe, a contribuição do X, como foi calculado, 80, do Z, como foi calculado, 60, e agora vem a informação, 30 unidades vendidas do X. Então, se foi vendido 30, todas as 30 incorreu no preço 150, no custo variável de 25, na despesa de 45, cada uma das 30 contribuiu com 80, então 80 vezes 30, 2.400. Assim como o produto Z, 60 vezes 40, 2.400, é a contribuição total, coincidentemente, foi igual para os dois, 4.800. E aí, como está perguntando lucro e não contribuição marginal total, então falta deduzir da contribuição todos os gastos fixos, sejam custos ou sejam despesas. Né? Então, contribuição marginal total, 4.800 menos 1.200, o lucro pelo custeio variável, que é um lucro gerencial, 3.600, respondido a letra B. Letra C, calcule o ponto de equilíbrio contábil em unidades, considerando que a empresa decida vender apenas o produto X. Que bom, né? Calcular o ponto de equilíbrio de um produto é muito simples. Lembrando da fórmula, né? E o ponto de equilíbrio contábil, o que ele quer dizer? Que é o ponto sem lucro, né? Em que os custos e as despesas se igualam com as receitas. Também conhecido como ponto de equilíbrio operacional, okay? Da operação. Portanto, envolve somente os custos e as despesas da operação, sejam fixos, sejam variáveis. E o ponto de equilíbrio contábil, a forma clássica, é aquela que o numerador envolve todos os custos e despesas fixas, ou seja, o compromisso do mês está na parte de cima da fórmula, e a contribuição marginal unitária está no denominador, que pela contribuição vai se diluir os gastos fixos. Não é? Então, custos e despesas fixas, 1.200. Como está falando aqui em unidades, quando a empresa decide vender apenas o produto X, então não vai vender o produto Z, então o custo fixo é assumido pelo produto X. Não é lógico? Aqui o formulador da questão deixou claro. Calcule o ponto de equilíbrio, considerando que a empresa decide vender apenas o produto X. Então, já sabemos a contribuição marginal do X, que é 150 menos os 70, resultou 80. 1.200 dividido por 80 é o ponto de equilíbrio operacional ou contábil do X de 15 unidades. 1.200 dividido por 80 resulta 15 unidades por período. É uma questão discursiva, não teve maior dificuldade, e nosso objetivo aqui é ir direto ao que importa na resolução de questões e assim permitir que você possa entender, raciocinar e se credenciar para fazer novas provas do ENAD com competência e sucesso. Dominando Contabilidade e Finanças, muito obrigado, até a próxima questão.